Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Antes de iniciarmos o Evangelho dessa noite, convido-os a fechar os nossos olhos, fazer uma prece. Vamos, nesse momento, respirarmos um pouco mais fundo, nos relaxarmos. Vamos nos dar a oportunidade de ter alguns momentos aqui em nossa casa espírita, a oportunidade de realizarmos algumas reflexões, nos desligarmos das nossas preocupações do mundo lá fora. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, esse irmão querido que nos protege, nos ampara, nos intui em muitas situações em nossas vidas e em situações que nem muitas vezes nós reconhecemos. E em nossa tela mental, vamos nos encaminhar à esfera da nossa irmã Maria, Mãe de Jesus, essa irmã querida, exemplo de amor, abnegação, compreensão, que ela possa nos acolher, crianças que somos ainda na nossa jornada evolutiva espiritual. E de mãos dadas com Maria, em nossa tela mental nos encaminhamos à esfera de seu Filho Jesus. Esse irmão querido, que nos deixou o Evangelho vivenciado, redivivo, que possamos ter sabedoria de lembrar e praticá-lo em nosso dia a dia. E de mãos dadas com Jesus também, e de joelhos espiritualmente, vamos cumprimentar o Criador de todos nós, esse irmão querido, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados para continuarmos o nosso desenvolvimento espiritual. E vamos rogar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nesta noite, nós vamos falar de um tema que é difícil, né, na nossa vida, que temos momentos que temos esses sentimentos, e essa passagem que trata sobre a cólera, a raiva e o ódio está no capítulo 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e o título fala sobre bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nesse capítulo é falado muito sobre a questão das consequências que a gente, porventura, vai ter depois que desencarnarmos, mas também fala muitas coisas boas, que é justamente os sentimentos e as atitudes contrárias que a gente tem que ter contra essas situações de sentimentos que nós temos aí na nossa vida, em alguns momentos.
Então, pegando uma definição simples aí sobre cólera, né? Que é um impulso violento, uma irritação forte, um furor, uma ira, que é uma situação que normalmente quando a gente passa por isso, a gente já está numa situação de descontrole, né? É o famoso que os olhos ficaram tudo preto e a gente falando com uma energia muito alta e negativa. A raiva e a ira que está lá em cima, junto da cólera, são sentimentos, né, contrários à natureza cristã. E o ódio não é apenas o desejo violento de querer que o outro morra, né? Muitas vezes, num momento de cólera, a gente solta uma frase dessa. Mas também, muitas vezes, em formas de murmuração, fofocas, conclusões erradas que tiramos de outras pessoas, né? Mentiras. Então, são sentimentos, né, que nós, ao longo de nossa vida, estamos sujeitos a passar, né? E aí, nesse capítulo, no item 3, sobre injúrias e violências, tem uma citação de Jesus que fala: eu, porém, vos digo, todo aquele que encolerar contra meu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão raca, que era uma palavra da época, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca era usado pelos hebreus, era um termo de desprezo muito grande quando era dirigida essa palavra para uma pessoa. E aí termina esse trecho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né? Porque muitas vezes a gente fala por expressão que a gente está acostumado, né? Ah, aquela pessoa é louca, nossa, só falou besteira, né? Um louco. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos, além de estar causando um mal espiritualmente para aquela pessoa, né, desejando um sentimento ruim, a gente também será cobrado por isso aqui no nosso plano encarnado e depois quando retornarmos para a nossa pátria espiritual. Então cabe-nos, né, a nós a identificar, né, qual é a raiz desses sentimentos que a gente sente em situações que nós temos na nossa vida, né? É uma situação que não é fácil, ela é dolorosa, porque a gente não quer ficar olhando essas coisas, mas a gente precisa dessa sabedoria, porque nós estamos aqui também para evoluir. Então, antes, né, da gente ter uma reação, ou se já teve a reação, né, aquele ímpeto, né, a gente perguntar a si mesmo, por que eu me sinto assim? Né? Procurar entender esse sentimento. Refletir sobre o que despertou a raiva em nós e a gente tomar consciência, procurar entender isso. Por que aquilo nos incomodou tanto? Entender qual foi o gatilho que a gente teve um sentimento de raiva, de ódio, de cólera. Né? Por que a gente sentiu isso? Então isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito, a gente tem que ir desenvolvendo isso, não é uma coisa clara. Muitas vezes a gente não enxerga isso numa situação que a gente está passando. E a gente tem que desenvolver isso de uma forma com hábito. Opa. Né?
E aí a gente tem que observar o que desencadeou aquela situação que a gente explodiu. Então a gente pode ter uma situação que a gente ficou com raiva porque a gente foi interrompido numa conversa, a gente estava falando um assunto importante e teve recorrências e interrupções, por exemplo. Né? O que a gente sentiu? O que despertou em nós isso, naquele momento? Né? A gente se sentiu desrespeitado porque a nossa opinião não foi valorizada? A gente tem outras situações que a gente quer conquistar alguma coisa, quer seja material, até conquistar uma amizade, um amor de uma pessoa, e aí tem um oponente, uma outra pessoa que está no meio desse objetivo. Qual o sentimento que a gente tem nessas situações que a gente se sente com raiva? Né? Então, assim, a gente tem que ir desenvolvendo, entender. Num primeiro momento, a gente... às vezes a gente demora para perceber que a gente prejudicou alguém. Né? Às vezes não é só com palavras, às vezes é com atitude, com decisões que a gente tomou e que aparece lá na frente que aquela pessoa ficou magoada com a gente. Então, primeira coisa, né? A gente tem que despertar a nossa sensibilidade para perceber quando estamos infringindo, que às vezes a gente não percebe. E depois disso, a gente tem que procurar entender esses sentimentos. E aí numa outra situação que a gente tiver, que a gente vai subir aquele calor, né? Aquele fogo todo de raiva, um sentimento de ódio, a gente parar, segurar, tentar segurar e entender por que eu tive essa reação, esse sentimento. Às vezes eu não falei nada, mas eu estou aqui pensando e eu estou sentindo aquele sentimento ruim no coração. E aí que é importante a gente explorar os nossos pensamentos nessa situação que ocorre. Né? O que eu pensei quando isso aconteceu? Né? Por exemplo, um colega de trabalho que critica o nosso desempenho, né? Nosso chefe, o mesmo colega, né? O que causou raiva, né? Em nós? Né? A gente teve a sensação assim, será que eu não sou capaz, que eu sou incapaz para aquela tarefa? Então a gente não pode ter medo, né, com relação a isso sempre, né? A gente tem que entender o que nos gerou aquele pensamento, aquela reação. Muito provavelmente, quando a gente está com um objetivo para atingir, a gente tem um obstáculo, e esse obstáculo, por exemplo, é uma pessoa que está atrapalhando, esses sentimentos vêm à tona. E a gente precisa trabalhar isso. Por quê? No nosso trabalho, às vezes é um colega, é um chefe. E a gente, quando participou do nosso planejamento espiritual para reencarnar, algumas coisas a gente teve ciência que ia acontecer. Mas aí a gente está encarnado, o véu do esquecimento. Muitas pessoas que às vezes são desagradáveis em nossas vidas, na verdade, o que eles são para nós? Uns professores. Porque a gente tem contato com esses sentimentos, né? E a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa nos lapidar, e não é uma tarefa fácil. Então, muitas vezes as nossas reações estão relacionadas com coisas que a gente viveu no passado, né? Então, coisas que a gente às vezes traz lá da nossa infância, né? E isso, com a recorrência, desperta em nós adultos aquela sensação, aquele sentimento, né? De ter sido repreendido quando era criança, né?
Mas normalmente, quando a gente está passando por essa situação de raiva, a gente tira, se a gente tirar assim, como se fosse uma máscara de frente, tira a máscara da raiva, o que está por trás ali? Nosso orgulho ferido. Ou é orgulho, ou é egoísmo. Por isso que a gente tem que fazer a reflexão, e não é uma reflexão simples, porque às vezes nós estamos ali envolvidos com a ação, mas a gente não consegue identificar que o nosso orgulho foi ferido. E isso é um defeito, né? Um dos maiores defeitos que a gente tem aqui no nosso plano terrestre, que a gente tem que trabalhar, porque esses problemas com o nosso orgulho e egoísmo aparecem de outras formas, com emoções aí de raiva. Então, a gente tem que fazer uma reflexão se a gente não está projetando inseguranças e mágoas do passado, de outras situações. A gente repete, tem aquela reação. Então a gente tem que observar essas coisas para trabalhar essas questões. Pulei justamente Jesus. Nesse capítulo, né, tem um trecho aí que fala que uma fala de Jesus, né, falando sobre a lei da doçura, né, da moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. São virtudes contrárias a esses sentimentos ruins que a gente tem, né? No nosso dia a dia, e às vezes acontece, né, a gente passar por essas situações, e esses pontos que a gente tem que trabalhar, reverter na nossa vida, que é o famoso combater o bom combate, que é uma expressão bíblica, né, que significa lutar para que o bem prevaleça. E a gente, no nosso planeta, a gente está precisando muito, né, de ter esse bom combate, né? Porque se nós tivermos, né, trabalharmos em nós os nossos defeitos, né, e começar a enaltecer, né, como consequência as virtudes nesses valores, né, de Cristo, a gente tem um ambiente melhor na nossa casa, e cada um de nós na nossa casa construir essa harmonia, a gente vai ter uma sociedade harmoniosa. E isso faz parte também do nosso desafio de estar encarnado. Então, a gente precisa manter o coração alimentado com um bom combate na fé, né? A gente tem que ser cauteloso, a gente tem que transmitir bons fluidos espirituais para as pessoas que estão no nosso entorno, né, que são pensamentos positivos, não ter o sentimento ruim por aquela pessoa que nos provocou esse sentimento, né? Isso a gente não faz logo de cara, a gente tem que trabalhar isso, né? Não é uma coisa que acontece rápido. Né? E aí, falando de empatia, a empatia é importante porque ela nos faz compreender, a gente para de olhar só para o nosso umbigo, a gente começa a entender, procurar entender por que a pessoa teve aquela reação, se ela também está passando por problemas como nós, se ela está com uma doença, né? Então, a gente vai desenvolvendo dessa forma a empatia, vai procurando entender o outro. E aí a gente promove uma intensidade contrária à questão da raiva, do ódio, que são valores, né? Nós estamos aqui para evoluir. Então essas situações que acontecem em nossas vidas não são por acaso, não existe por acaso, é para nos lapidar. E como que a gente pode, né, trabalhar essa questão, né?
trabalhando a nossa questão espiritual. Nós estamos aqui reunidos no Evangelho aqui do salão. O pessoal está acompanhando nas redes sociais, então a gente está tendo contato com o Evangelho de Cristo. Mas é o suficiente? Não é o suficiente. Não adianta eu vir na casa espírita, assistir meia hora de Evangelho, depois eu não tenho mais contato com a doutrina, com os valores de Cristo. Não adianta eu vir para um tratamento aqui na casa, são 4 semanas, eu não tenho compromisso de seguir aquelas 4 semanas, falto. Outra situação, depois que vem a resposta do tratamento, o que eu faço com essa informação? Vem ali uma orientação. A gente tem que o quê? Ação. Trabalhar aquela informação que a gente recebeu. Senão vai passar semanas e meses, nós estamos aqui de novo na casa fazendo tratamento, né? E as coisas não evoluem. A gente precisa fazer o Evangelho no lar, ter um compromisso um dia da semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, fazer esse Evangelho. Vai melhorar o ambiente da nossa casa, com o tempo a gente percebe que aqueles calor dos conflitos, eles diminuem, né? Ter contato diário com a doutrina, ler um trecho de qualquer livro que seja espírita, ou mesmo a Bíblia. Mas a gente tem que ter esses valores sempre conosco para a gente ter oportunidade da prática, né? Ao deitar e ao levantar, fazer uma prece, agradecer pelo dia que nós tivemos e pedir também que a gente identifique as nossas fraquezas, que a gente compreenda, que a gente domine os nossos impulsos também, isso faz parte. Uma prece que a gente possa pedir para nós e para o próximo também. Porque aí são atitudes que nós vamos trabalhando para justamente desenvolver virtudes opostas à nossa realidade aqui no plano terrestre, os nossos conflitos. A gente vai ter mais paciência, né, com uma pessoa que teve um momento de raiva, vai procurar entender, muitas vezes a gente vai entender que às vezes a pessoa está naquela situação, ela tem uma limitação naquilo que ela enxerga de vida, e a gente precisa compreender, cada um de nós tem um tempo de evolução nossa aqui espiritual, mesmo intelectual, então a gente tem que respeitar isso. Cada um de nós é um ser único, temos os nossos valores. Trabalhar a humildade para a gente trabalhar o nosso orgulho. Então a gente precisa, é isso que é esperado de nós aqui encarnados. Nós encarnamos com a missão de evoluir, de trabalhar os nossos defeitos, as faltas que cometemos em vidas anteriores, as faltas que nós criamos nessa vida, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões no nosso dia a dia. Porque justamente eu acho ótimo essa tirinha aqui, que a gente está numa situação, né, quando está lá, estourou, né, deu aquela crise, aquela bronca, aquela discussão ruim, a cólera. Quando a gente trabalha, a gente vai passar por uma situação, a gente vai escorregar, vai falhar, faz parte da nossa vida. Mas a gente não pode falar sempre, eu errei. Não, você tem que uma hora parar, perceber antes, né? Por quê? A gente vai sair dessa situação aqui e ir para outra aqui. A gente vai criando empatia, vai fazendo entendimento. E a gente começa a vibrar, você está vendo lá o coraçãozinho lá? Vibrar para aquela pessoa. Então a gente vai... o exercício do perdão é uma coisa maravilhosa para nós. Vai nos ajudar a gente não gerar problemas de saúde. A gente, quando lembrar daquela pessoa,
a gente não vai ter aquela raiva, aquele sentimento ruim. A gente não precisa voltar àquela amizade que tinha antes, mas a gente tem que respeitar. Não precisa voltar àquele convívio, muitas vezes não dá mesmo, né? Mas a gente não pode ter esse sentimento aqui. Esse sentimento ruim a gente não pode ter. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. A gente está passando uma situação aí no nosso planeta com as guerras, né? Então aquela guerra lá de Israel com o pessoal lá da faixa de Gaza, começou com uma questão de sequestro, né, dos judeus lá, os israelenses. Aquilo teve um desdobramento até a situação que nós estamos hoje, destruição de um povo, de um país, de uma faixa territorial, uma região que tem problema muito tempo antes de Cristo, aquela região. E assim, a coisa só aumenta. Né? Aquela guerra lá da Rússia com a Ucrânia é a mesma coisa. Agora nós estamos com 1000 dias dessa guerra em andamento. E agora entrou, essa semana aí, está entrando um exército lá da Coreia do Norte. Então assim, a gente fica aqui alimentando isso, alimentando por conta de quê? Orgulho, de vaidade. E a gente não pode, nós aqui temos que, nas nossas preces também, pedir pelo nosso planeta, né, para que as coisas possam melhorar, que a nossa natureza consiga se recuperar das coisas aqui que nós temos feito, das destruições. Então tudo isso são valores que, mesmo a gente não estando presente lá, a gente em pensamento contribui de alguma forma para amenizar o sofrimento daquelas regiões. E aqui, né, cabe a nós no nosso dia a dia, é difícil também essa parte aqui, né, a gente olhar para nós mesmos, vermos o que a gente fez aqui num dia, se a gente foi ríspido com alguém, se a gente teve uma situação de raiva, procurar observar isso, porque a gente vai identificando e a gente vai entendendo o sentimento. Quando a gente percebe aquele sentimento, a gente vai segurando, se controla, ou sai daquela situação, ou evita o conflito, ou procura compreender a outra pessoa. Então, é uma situação, são tudo as questões de hábitos diários que a gente tem que ter, contato com a doutrina, contato com os valores de Cristo e nos autoconhecermos, né? Que isso dá muito trabalho, porque a gente não quer ficar lá mexendo nas nossas engrenagens. É mais fácil a gente identificar, né, os defeitos do próximo do que os nossos. Devagar, mas sempre. Aí eu vou pedir licença para vocês ler um trechinho desse livro aqui, Fonte Viva. Ele foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. E ele tem justamente aqui um título, né, de uma sessão aqui, que é justamente essa aqui, Devagar, mas sempre. Então, nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Então enche-se uma espiga de grão em grão. Desenvolve-se uma árvore milímetro a milímetro. Nasce uma floresta de sementes insignificantes lá no começo. Levanta-se uma construção peça por peça. Começa o tecidos com os fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. Então, nós não devemos abandonar nosso grande sonho de conhecer, de fazer, né?
nos domínios superiores da nossa inteligência, dos ensinamentos, mas não se esqueça do trabalho pequenino, dia a dia. Então, tudo que nós conversamos aqui, até então, está tudo voltado no nosso dia a dia, no nosso convívio com a esposa, com o marido, com os filhos, com colegas de trabalho, com o chefe, com sogra, sogro. Então, esse dia a dia que a gente tem que trabalhar, né? A vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Então nós vamos, na nossa jornada, querendo ou não, agora ou em outras vidas, nós vamos continuar evoluindo. É sempre para frente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é imprescindível que saibamos preservar com esforço o autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino habita o nosso espírito, não ouvides do servicinho diário, né, do nosso dia a dia, para que se concretize em momentos oportunos. Age com regularidade, de alma voltada para a meta. A meta nossa é evoluir, nossa meta é a fraternidade, o amor, compreensão. Há percalços e lutas, espinhos e pedregulhos. Prossegue mesmo assim. São situações de nos lapidarmos. O tempo implacável, dominador das civilizações e do homem, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Então o tempo sempre vai passando. Guardemos a lição e caminhemos para diante com as melhorias de nós mesmos. Devagar, mas sempre. As coisas materiais que nós temos hoje, dinheiros que estão em conta corrente, automóvel, imóvel, seja o que for que a gente tem, são posses transitórias. Agora, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossos sentimentos ruins, essas coisas vão embora com a gente quando a gente desencarnar. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui e procurar evoluir e melhorarmos. Porque nós não podemos passar uma vida e não trabalhar esses pontos e não evoluirmos. Jesus sempre confia em nós. Nós que precisamos ter ação e a humildade de identificar e trabalhar esses pontos. Com isso nós encerramos o nosso Evangelho. Convido a todos a fechar os nossos olhos para fazer uma prece final. Agradecer a oportunidade pela decisão de estarmos aqui neste Evangelho, dos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, e que possamos refletir toda semana sobre os ensinamentos do Evangelho de Cristo e que possamos ter humildade de colocá-los em prática no nosso dia a dia, de lembrar dos nossos irmãos em sofrimento, em condição de rua, lembrar de orar pelo nosso planeta, pelos povos que estão em conflitos, sejam por questões de guerra, questões políticas, desastres naturais, que possamos lembrar desses irmãos, desses locais, e com uma vibração amorosa em nosso coração, possamos vibrar amorosamente para o nosso lar, pelas pessoas que estão em nossas casas, pelas pessoas que nos vêm em mente nesse momento, e que possamos compartilhar o amor, os ensinamentos de Cristo com os nossos semelhantes. Que Jesus nos acompanhe o retorno de nossas casas, que possamos ter uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Nós vamos dar início aos tratamentos. Quem estiver em tratamento, peço, por favor, que aguarde. Muito obrigado e boa noite.